GoCast no ar. Hoje, aqui direto da sede da GoManage em Brasília. Hoje eu estou em lugar diferente. Cadê o CEO? Que hoje eu tirei ele da sala dele. Cadê o Luiz Henrique? Tudo bem por aí, Luiz? Tô aqui, tô expulso, mas o nome disso é carinho e cavalheirismo. A sala é sua. A que sala é da apresentadora, boa. sempre foi. Olha só, hoje nós trocamos aqui porque eu estou visitando a sede da GoManage em Brasília. Então agora sim, vamos começar o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. E hoje a gente vai falar sobre a profissionalização da gestão do futebol, com Enrico Ambrogini. Ele que é formado em gestão esportiva na Universidade de Londres, tem passagens importantes por clubes brasileiros e atualmente está lá na Espanha, no Valladolid. Vamos conversar daqui a pouquinho com ele? Antes eu quero falar do GoCast. Você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast, GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, que hoje trocou de sala aqui comigo, e também o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Agora vamos à Espanha, vamos viajar. Hoje o GoCast é internacional. Henrico, tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo, tudo bem. Fico bem contente de fazer parte hoje do podcast. Estou bem animado para contar um pouquinho das minhas experiências. Fico muito feliz com o convite. Que maravilha! Agora, eu quero saber o seguinte, uma curiosidade. Você, engenheiro, parou no futebol como? E já tem uma bagagem super bacana aí do futebol. Conta pra gente como tudo começou. É legal mesmo, assim, né? A gente sempre escuta que entrar no futebol brasileiro é difícil pra caramba, então minha história parece, sei lá, ela é diferente, no mínimo. Eu sou formado pela UFSCar, fui formado em engenharia de produção na UFSCar, ali que é o interior de São Paulo. E estava seguindo o caminho tradicional, né, de engenheiro de produção, que é ou ir para consultoria ou ir para banco. Eu estava trabalhando num banco de investimento e enquanto trabalhava nesse banco criei uma consultoria de gestão minha, porque eu achei um nicho importante que era prestar serviço para profissionais que não tinham gestão na faculdade, né? Então, como meus pais são médicos, eu comecei a prestar uma consultoria para eles de gestão. Eles são formados em medicina e saem ter um consultório, então eles não têm nenhuma noção de gestão de um consultório, e foi aí que eu comecei a fazer alguns projetos, e pegando um pouquinho dessa vivência com gestão mesmo, com esse management, e foi assim que eu montei a minha própria boutique de consultoria. E fui crescendo, fui pegando mais projetos, e nesse meio tempo eu encontrei o Paulo André, por um amigo em comum, e ele falou, olha, cara, interessante o que você está fazendo, eu estou precisando disso justamente para um projeto que eu estou começando, que era o Bom Senso Futebol Clube. Era a associação que ele estava fundando junto com Dida, Juan, Alex, um pessoal mais cascudo aí. E me convidaram para ser o diretor executivo dessa parte de planejamento, né? Então, era uma parte exatamente de projetos, tentar colocar a ideia deles no papel, montar os projetos que eles estavam pensando. Então, eu cheguei desse jeito. Eu aproveitei que conheci o Paulo, comecei a fazer relacionamento, usei o Bom Senso também como uma arma de relacionamento, e aí sim, aí comecei a crescer e fui para o lado que eu queria, que é para esse lado de ser CEO, de ser gestor dentro do futebol. E hoje, no Valladolid, estamos falando aí direto da Espanha, né? Como é que foi esse Exato. pulo da Inter, lá de Limeira até aí? Foi inesperado tudo, assim, né? Foi até no momento que o momento particular meu não era dos melhores, porque eu tenho uma filhinha de 8 meses, eu tô há 6 no Valladolid, então eu me mudei ela tinha 2 meses. Então, assim, foi num momento meio inesperado e tinha terminado o meu segundo Paulistão na Inter e ainda tinha contrato, tinha mais um ano de contrato lá, só que o Paulo André tinha vindo para cá, porque o clube estava o clube aqui em Valladolid estava quase caindo, então o Paulo falou, vai ter uma renovação, eu acho que a sua expertise agora é mais importante, porque a gente vai ter que fazer uma reformulação, tanto financeira quanto dentro de campo, e acho que eu vou focar na parte mais técnica, mas eu preciso de algum gestor aqui comigo, um cara que eu confio. E aí foi o convite veio diretamente dele, é um crescimento grande da minha carreira, claro, né, porque o Valladolid é conhecido não só na Europa, também, mas ganha um peso muito grande para o Brasil, e também tem a questão Ronaldo, né, que é o grande ídolo da minha geração, eu sou 8-9,
Então, assim, ele é o cara que eu gostava de jogar futebol de salão e pedi para meus pais comprarem aquela chuteira dourada, né, prateada com azul, de cravo. Eu jogava o salão com a chuteira de cravo, só porque era a chuteira do Ronaldo. Então, isso também pesa bastante. E foi assim, aí topei o projeto e já estou aqui faz 6 meses e vivendo essa loucura, um pouco de Brasil e Espanha, uma ponte aérea meio distante. Henrico, eu, ao contrário dos meus colegas, falo de Porto Alegre, estou em Porto Alegre, e queria te perguntar o seguinte, essa mudança brusca na tua vida, como foi a mudança também na questão da gestão do futebol, sair de um clube brasileiro, modelo associativo, e ir para um clube espanhol, que hoje disputa a segunda divisão, mas que tem já uma característica, desde os anos 90, de ser uma sociedade anônima, né? Um clube empresa. Como é essa nova realidade e quais são as grandes mudanças e grandes diferenças entre o que é feito aqui e o que é feito aí na Espanha? Então, sabe que, assim, de fato a Inter é um clube associativo e quando eu cheguei lá eu senti muito a pressão que a parte política faz, então acaba que você toma pouca decisão técnica, né? Porque você tem que agradar um, agradar outro, ou não, talvez agradar não seja a palavra, mas não desagradar, seja mais fácil. E acaba interferindo em decisões que são simples, né? Decisões que você tomaria de um jeito bem rápido, você acaba tendo que dar 3, 4, 5 voltas. E isso, sem dúvida, é a melhor coisa de um clube empresa, que eu sou fanático, eu sou 100% a favor, eu vou defender até o final. E você tocou na principal mudança, a principal diferença entre os clubes brasileiros e daqui, que é a facilidade em tomada de decisão. Isso auxilia muito na gestão, porque você identifica um erro, você tem a capacidade de interferir nesse erro em pouquíssimos minutos, enquanto em clube associativo não é a sua expertise, né? Deveria se declarar não capaz de tomar essa decisão, mas a toma simplesmente por ego ou por outros tipos de relação, enfim. Então, esse de fato é o ponto número 1 da nossa distinção. Apesar de que a Inter hoje ela é gerida como empresa. Depois, assim, a gente conseguiu colocar... Eles terem ido atrás no CEO, para mim, foi já um pensamento muito moderno. Porque normalmente isso no Brasil... Eu aposto nessa carreira, todo mundo que eu conheço, eu falo que eu estou apostando para daqui 2, 3 anos, que eu acho que o modelo vai ser obrigatório, então o meu cargo hoje, eu sou um dos poucos que começou lá atrás, assim, a fazer essa parte de gestão e tenho estudo em relação a isso e me moldei para fazer isso. Então a Inter, em 2018, me contratar, não, 19, exato, cheguei na Inter em 19, e me contratar para ser CEO mesmo, para ser o responsável por todas as áreas do clube, não só o diretor de futebol, me pareceu uma decisão extremamente moderna. Então hoje a Inter, ela tem essa cabeça, assim, ela é um clube no futebol paulista para ficar de olho que está fazendo tudo direitinho. Henrico, tudo bem? Luiz. Obrigado aí pela tua participação no nosso programa. Eu acho que boa parte do que eu vou te colocar aqui tu até já respondeu, né? Porque tem uma publicação sua, né, onde você afirma que a transformação em clube-empresa é a única chance que o país, né, o nosso país, o Brasil, tem de projetar um futuro melhor para o esporte e, por consequência, para os clubes de futebol do Brasil. Eu ia pedir para tu, eu concordo com a questão do clube empresa, sou extremamente favorável a isso, muito favorável, mas talvez não ache que seja a única saída para a melhoria do futebol do Brasil, falando de futebol, né? Eu acho que tem outros aspectos que contribuem muito para que o futebol do Brasil seja melhor. Mas falando especificamente de gestão de clube, ela pode ser no modelo clube-empresa, que aí tem a questão da regra, da transparência, a maior facilidade de atrair investimentos, essas coisas todas. Mas o próprio exemplo que tu citou agora da Inter de Limeira, que é gerido como se fosse uma empresa, mesmo não sendo, mostra que não é o clube-empresa a única saída. A única saída. Nós fizemos outros programas aqui onde debatemos esse tema, e a gente até dizia, olha, um clube-empresa mal gerido é pior do que uma associação bem gerida, sem dúvida alguma, né? E as consequências podem ser mais graves.
queria que tu me falasse um pouco mais sobre esta questão, exatamente, né? Eu não entendo que o clube empresa é a única saída para que o futebol melhore. Eu acho que é um passo importante, pode trazer melhorias, mas não é a única, porque eu vejo aí um monte de questões que envolvem o ambiente do futebol todo para que ele melhore. E é importante também, né, me alongando um pouco aqui na minha pergunta, mas a motivação da criação desse clube, se você está pensando em profissionalização, em uma gestão realmente profissional, é o melhor caminho. Mas a gente sabe que muitos aí olham para isso como tábua de salvação, né? Olha, eu estou devendo horrores, e se eu não virar clube empresa para alguém botar um dinheiro aqui, ou até para dar uma separada na questão das dívidas, eu não vou conseguir evoluir. Perfeito, Luiz. Eu acho que o debate é a alma de toda evolução, né? Então vale muito a pena você discordar de mim nesse ponto. Eu acho que é a única. Eu não discordo. Eu discordo do único, da parte seja da questão única. Isso, eu sou perfeito. Extremamente favorável ao clube empresa, totalmente. 110% favorável ao clube empresa. E até único, eu vou te falar, até na parte de língua portuguesa, você está correto, porque é 100%, né? Assim, eu estou indo que eu não abro. Único quer dizer que não tem nenhum outro ponto que pode ajudar também. Então, nesse ponto você está correto. Eu quero dizer como único que eu acho que é aquela pedra que, se você jogar hoje, é a que faz maior estrago, sabe? Aquela que consegue trazer muito mais um monte de outras derivadas que fazem a Liga Brasileira, que também é outro ponto que faria profissionalizar demais, é a criação de uma liga. Então eu mesmo já estou contra-argumentando o meu argumento, mas eu acho que é o ponto único. Se a gente fosse focar, se chegassem para mim hoje falando, você tem um ponto para melhorar que você acha que vai causar maior impacto, eu diria que é a transformação obrigatória de todos em clube empresa. E como você bem disse, Luiz, não é simplesmente converter em clube empresa, mas é quem vai gerir esse clube. Que aí eu vou fazer referência um pouco à Inglaterra no começo, depois da tragédia de Hillsborough, que matou 200 e poucos torcedores de Liverpool. O governo inglês passou uma lei que era obrigatório ter clube empresa para ter responsável. Então você tem que ter um responsável por cada clube. Então você tem um responsável, você não tem atraso de salário, tem mais como o cara se responsabilizando a pessoa física. Só que o governo passou isso sem ter nenhuma outra contrapartida. O que aconteceu? Qualquer pessoa que tinha dinheiro quis ter um clube. Então, ele podia ter uma empresa bem definida, de grande porte, podia, mas um dono de um pub, e aqui não faço nenhuma crítica a donos de pub, mas uma pessoa que não tem nenhuma expertise também poderia ser dono. E isso não necessariamente é ter uma boa gestão. Até porque não dá para ganhar um jogo se não tiver um pub para ir depois, né? Perfeito. Ainda mais na Inglaterra. Exatamente. Então, o que aconteceu depois disso, que a Premier League percebeu que faltava um negocinho, era o Director's Test. Então, hoje, para você ser dono do clube, eles fazem algumas perguntas, querem saber a origem de dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, qual é o seu track record nisso, Então, é uma grande exigência você ser dono. Então, não simplesmente quero ser dono e sou, porque eu tenho dinheiro. Então, eu acho que ser clube empresa é o primeiro passo nosso, e o segundo passo é seguir, e não precisa nem, eu sou a favor até, se quiser copiar, esse modelo de Director's Test. Você tem que saber de onde vem o nosso dinheiro, de onde vem o dinheiro que está sendo posto nesse clube empresa, porque ele vai tomar 100% das decisões, né? Mas ele vai ser responsabilizado e vai colocar dinheiro próprio no negócio. Sim, mas a gente fala de uma coisa muito mais abrangente, a gente fala de uma liga brasileira, né? Então, para que a competitividade seja igual, para que a gente evolua em direitos de transmissão, tudo que passou nas ligas que são grandes hoje. A Espanha era muito parecida com o Brasil, era bem parecida no modelo de associações, de muita dívida, e teve que passar pelo mesmo processo para conseguir se refinanciar e hoje estar onde está. Então, sim, esse é meu debate com o clube empresa, é por isso que eu defendo, e defendo um clube empresa, um modelo de clube empresa bem feito, não é simplesmente se tornar clube empresa. Henrico? Notes, se tu me permite, só para fechar um pontinho. Eu não conheço bem a regulamentação das questões de clube-empresa na Inglaterra, mas esses pontos que tu colocaste aí de responsabilização, pessoa física, origem do dinheiro, não são pontos tão claros na nossa regulamentação aqui, né? Perfeito. Não são pontos claros. Porque, e aí tem um outro detalhe, né?
passou a regulamentação, a obrigatoriedade de se tornar clube empresa veio do governo britânico, que é mais ou menos o que está vindo do nosso governo. Mas depois, a melhoria, o refino, o como deve ser, vem da Liga, né? Então, quem deveria agora colocar as outras medidas é a nossa Liga, que não tem. Então, aí a gente entra na discussão se seria CBF, se não seria, se caminhamos para uma Liga brasileira, que acho que eu estou vendo isso outra vez agora, né? Surgir mais uma vez a falar de Liga no Brasil. Enfim, aí acho que é uma decisão secundária, mas eu concordo 100%. A gente tem que, a hora que faz esse comparativo, né? Você vê que primeiro veio do governo e depois tem um refino por parte da Liga. Henrico, sobre a questão da Liga, eu até vou querer te questionar depois, mas ainda sobre essa questão do clube empresa, hoje no Brasil tem uma coisa muito factual envolvendo 2 grandes clubes brasileiros que discutem a transformação em sociedade anônima. E aí entra um ponto que eu queria te ouvir, até porque tu vives essa realidade, pode até esclarecer isso. O Cruzeiro está indo para um modelo em que o clube permanece com 51% das ações e entrega 49% das ações para o investidor. O que a XP está ameaçando sair do negócio porque entende que nenhum investidor vai aceitar investir sem ter o controle do futebol. O Botafogo, ao contrário, está indo para o modelo de entregar 100% das ações para o investidor. Como é na Espanha essa questão? E qual a tua opinião sobre essas realidades de 2 clubes grandes brasileiros, de 2 marcas enormes do futebol brasileiro e que vivem hoje essa situação? A Espanha é uma das poucas ligas grandes que ainda permitem um modelo associativo. Então, tem a permissão, é um pouquinho híbrido, vamos dizer. E assim, são clubes gigantescos, né? Então, eles usam justamente o tamanho deles e a boa gestão que eles fazem até hoje. Por exemplo, a parte de Bilbao, eu fui conhecer a academia deles lá, o centro de treinamento, é um espetáculo. Assim, eles são até um pouco extremistas, né? Porque tem aí uma questão de regional da Espanha, né, dos conflitos internos, tudo, mas só contratam jogadores bascos, assim, eles vão mais extremo, mas fazem uma captação impressionante, sem nenhuma falha, não é à toa que está colhendo muitos frutos, né, então eles têm essa desculpa para se manter associação, então eles têm quase que dentro deles lá uma forma de gestão própria para se manter associação. Então aqui, por exemplo, o clube ele é 100% entregue a iniciativa privada, né, que o Ronaldo tem 87% hoje, o antigo dono tem 13%. E assim vai, acho que cada modelo ele é um pouquinho, pode ser 100%, pode ter uma parte ainda para associação se tiver, mas, por exemplo, o Real Madrid, se eu não estou enganado, a parte do futebol ela tem investidores, a parte do clube social não. Mas, então o presidente do clube é eleito pelo clube social, mas depois dentro, se não me engano o Barcelona é igual, é formado por investidores. Então, ela é híbrida, assim, não tem um modelo fixo aqui na Espanha. Mas, e se eu puder fazer um comentário sobre passar 100% ou 51%, ou 49% no caso, eu sou 100% a favor, estou 100%. Porque investidor sério, eu não conheço nenhum investidor sério que vê lucro, que enxerga a melhoria do produto, que não queira ficar com a maioria das ações, né? Você faz isso quando você está emprestando dinheiro para alguém que você conhece, que você tem totalmente de confiança, talvez família só, mas nenhum outro negócio você vai pôr dinheiro e deixar outro cuidar, assim, me parece ser muito, sei lá, não ter apego ao dinheiro próprio, não sei, eu não me empresta 100 milhões, toma, te empresto. Tem que ser muito caridoso, sabe? Não sei, então eu chego a duvidar e eu acho que é com outras intenções. Então, por isso que eu acredito, não precisa ser sem ações, com certeza. Henrico, fala, Norton, termina. Não. É que eu vou fugir um pouquinho do assunto, eu queria saber da faculdade dele, mas pode falar. Não, é que na verdade, Henrico, tu tocasse aí num ponto que eu também queria esclarecer em relação à questão do clube empresa, que é a questão no modelo europeu de clubes empresa, que é a questão dessa figura que é a tua, que me parece aí no Valladolid, e do diretor técnico, que é o responsável pela parte de campo do clube. É isso mesmo? Como se arruma, como é o organograma de um clube empresa na Europa, no teu caso aí do Valladolid, como ele fica
né, nessa situação? O que tu fazes aí? Quem é o teu parceiro técnico? Ou tu és responsável por tudo? Perfeito. Hoje, no Valladolid e qualquer clube, empresa, você define um CEO, isso é obrigatório. Então, você tem que ter o CEO, que é o cara que vai tocar. E hoje aqui é o CEO, chama Matt, ele é um cara que foi do Ronaldo na Octagon, e ele tem aqui que é o cara, ele é a supervisão geral do clube. E aí você traz uns braços para baixo, então você coloca um braço deportivo, né, que vamos chamar. Então, dentro desse braço deportivo é o Paulo e eu que somos os gestores desse braço. E dentro desses gestores tem a parte da deportivo, que é da primeira equipa, que é o primeiro time, e depois tem o segundo time, que é o filial aqui, que ele chama, é como se fosse o nosso sub-23, a parte dos aspirantes, só que o filial aqui joga campeonato normal, então a gente está na terceira divisão da Espanha. A Real Sociedad B, por exemplo, tem um time na Real Sociedad B, que é o segundo time, ele está na segunda divisão, junto com o nosso primeiro time, então eles jogam um campeonato, a liga normal. E que no nosso caso o treinador é o Júlio Batista, que a gente conhece bem, né? Então é o treinador da segunda equipe. Então aí tem toda a parte da canteira, que eles chamam, que é da base. E então a gente tem um diretor de canteira e tem um diretor deportivo. E o ponto-chave aqui eles são muito mais contratadores, sabe? Assim, então eles analisam, como tem 2 janelas de mercado fixa, essa é a parte que eles ficam olhando. Então, junto com o diretor deportivo, é um secretário técnico e o pessoal de scout. Esse pessoal, essa galera entra muito menos na parte de gestão, é muito mais focado mesmo em jogador. Então, como que a gente vai preparar para a janela de inverno, que é uma janela mais difícil, que tem menos gente sobrando, e como que a gente prepara para a janela de verão, sabe? Então, meio que essa parte que nem você mesmo citou, parte técnica, de secretaria técnica, é focada nisso. A parte de gestão mesmo fica mais no meu braço, junto com o Paulo André. Então, e isso tem, então, do lado dessa, fazendo aqui no organograma, né, do lado dessa caixa deportiva, aí vem marketing, vem negócios, vem comunicação, jurídico, aí vem toda aquela parte que a gente está mais acostumado, mas dentro da parte deportiva deles é mais diferente. O nosso diretor executivo, fazendo um comparativo para o Brasil, é um cara mais de gestão de vestiário também, é um cara coloca algumas coisas, algumas métricas de gestão, né, envolvidas. Aqui não, aqui é mais focado mesmo em contratação. Está aí há 6 meses e não tinha acabado a La Liga antes, né? O Valladolid estava na primeira divisão, estava disputando a La Liga, e ele caiu para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. E tu identificasse quais são... a gente sabe que pode-se ter uma boa gestão, a gente pode estar numa fase de desenvolvimento, montagem de estrutura, de reestruturação, e pode ter algum resultado esportivo ou deportivo ruim, mas identificar-se alguma razão pela qual o Valladolid cai da primeira para a segunda divisão espanhola? Olha, assim, eu acho que não tem quase nunca, né? É uma coisa só, assim, né? Então, tem que ser, parece que vai sendo uma sequência de fatores, um elo da corrente vai conectando no outro, que você fala, bom, se eu tivesse identificado disso aqui há 6 meses, a gente não ia ter caído, né? Então, mas é um pouco de falta de gestão de grupo, é um pouco de... assim, então, gera um pouco de comodismo, tem um pouco como foram os últimos 2 anos, depois que subiu, os outros 2 anos também passou raspando, assim, não caiu por causa de 2 pontos. Então você fala, a gente está disputando aqui embaixo, mas no final vai se salvar, sabe? Dá se acomoda, era o mesmo diretor esportivo, o mesmo treinador nos 3 anos, nos 2 que se manteve no ano que caiu, então também não tem aquela parte de renovação, sou totalmente contrário a mandar o treinador embora, porque a responsabilidade é de quem trouxe, não é a responsabilidade do treinador, então se for mandar ele embora tem que mandar quem trouxe também. Então acho que é um pouco desse conjunto, sabe? Achar que não ia cair de jeito nenhum, que era incaível, que a hora que precisasse fazer os pontos ia fazer, e aí vai somando. Então assim, acaba que o vestiário é muito mais prepotente do que você fala, pessoal, a gente tá na zona, mas isso aqui vai passar, isso aqui fica tranquilo. E assim vai, e aí a hora que você vê, não dá mais, e aí tem que fazer toda a reestruturação.
Olha, já... Eduardo, Eu vou dar carrinho. Tu tem alguma pergunta sobre isso? Norton, se tu perguntar se alguém disse que estavam com medo do Valladolid, aí eu não vou aguentar. Não, mas, Henrico, a questão é o seguinte, a gente está falando aqui do modelo empresarial, do modelo profissional, tu fizesse uma referência a uma troca de comando. Só para a gente esclarecer, houve a troca para a disputa da segunda divisão, que começou agora na metade do ano. Hoje o Valladolid briga para subir, está ali hoje na 5ª posição, né, numa disputa de 3 vagas. E qual é a tua combinação com o Ronaldo ou com o teu CEO aí do clube? Qual é o teu planejamento? Porque a história do Valladolid é um pouco de subir, descer, subir, descer, subir, descer. Qual é o teu planejamento estratégico? Como o Ronaldo se envolve no Valladolid? Ele participa das decisões, está aí no dia a dia, não está? Porque tu és um fã do Ronaldo Nazário, nossos espectadores e ouvintes aqui também têm um apreço enorme pelo Ronaldo. Nós estamos tendo apresentadora também. Nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre a intimidade de um clube no qual o Ronaldo é o proprietário. Eu queria te ouvir sobre essas questões do dia a dia, de planejamento, onde o Valladolid quer chegar, em alguma Copa Europeia, em quantos anos, porque isso é a questão da gestão profissional, né, Henrico? É isso que se debate e se quer, né? Perfeito. Sobre o dia a dia, eu vejo que o Ronaldo participa bastante, ele é o dono e presidente do conselho, então toda reunião de conselho ele participa, então eu vejo a participação dele forte, é um cara que está ativo. E a questão de planejamento futuro, a decisão do Ronaldo é justamente falar, bom, eu comprei o clube, eu preciso deixar um legado, né? Eu preciso que o clube cresça. Ele tem que parar de ser esse clube que sobe e desce, que fica ali no parte de baixo da tabela. Tem que ser um clube que dê um passo em cima. Então, sem dúvida, o objetivo é subir de volta, que é muito difícil, né? Sim, porque se você não subir, o risco é alto, porque aqui na Espanha eles têm uma ajuda paraquedas para quem cai no primeiro ano, e se no próximo ano já não tem, então a grande parte da receita, pelo menos um terço, quase um pouquinho mais da receita do clube é dessa ajuda paraquedas, então tem que subir. E a partir do momento que sobe, aí tem que focar nos próximos anos nessa manutenção, ser um clube que se mantém, e depois um clube que ascende à Europa. Então, no curto médio prazo é isso, é uma manutenção do clube na Série A, para ganhar caixa, para ganhar fôlego, para ganhar volume, e aí conseguir ascender para jogar uma Copa Europa aqui, uma UEFA Europa League, porque é o sonho do clube assim, de curto médio prazo. Aí você vai falar longo prazo, mexe bastante coisa, né? O Ronaldo está deixando uma cidade deportiva aqui, porque depois, se vocês quiserem, estão todos convidados a conhecer Valladolid, o centro de treinamento é do outro lado do estádio. Então você tem só uma rua que separa o estádio dos campos anexos, que a gente chama aqui. E ele vai estar fazendo um acordo com a prefeitura para pegar toda o envolta do estádio e fazer uma cidade deportiva. Então isso já faz parte do legado dele para a cidade. Então, assim, eu vejo o clube, um baita clube para trabalhar, para crescer, porque me parece que vem bons ventos por aí, sabe? Assim, tá tudo feito com bastante racional envolvido. Tira um pouco da questão emocional. A torcida enche muito o saco dele, porque ele não vem aqui. Então, qualquer publicação que ele faz, o pessoal fala, de novo, longe de Valladolid, o Ronaldo. Então, assim, ele é um cara muito exposto, não tem o que fazer, né? Ele tá fazendo o torneio dele agora, o pessoal, que legal, o clube precisando ganhar, e você fazendo seu torneio de tênis. Mas acho que isso faz parte de qualquer, não só pode ser diretor executivo, presidente, assim, sempre a torcida vai dar aquela cutucada. Mas eu vejo um clube com bastante potencial, assim, sabe? Estão fazendo as coisas, tá sendo feito tudo para ter um futuro muito bom. Agora, se vai ter mesmo, a gente tem um imponderável aí, que é uma coisa que até eu custo de acreditar, porque como eu sou engenheiro, eu sou uma pessoa mais preto no branco, racional, e cálculo e número explica tudo. Se tu finge costume agora quando tu tá com o Ronaldo, ou se tu continua
achando o máximo, porque eu entrevistei o Ronaldo uma única vez, quando eu era repórter, e eu fiquei enlouquecida. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu quero saber se hoje tu já fica mais de boa, já encara isso tranquilamente, ou ainda finge costume? Como é que é? Eu acho impossível, assim, de achar normal, sabe? Toda vez é uma coisa que fala, caramba, já jogamos tênis, já jogamos pádel. Aqui pádel é muito famoso aqui, né? Não sei como é por aí, acho que no sul é muito mais, né? É assim, o pádel tá pegando. É forte. Aqui eles são doidos. Tem uma quadra do outro lado da rua aqui do estádio. A gente joga pádel ali, eu não posso acreditar. Eu falei, quando é que eu achei que na minha vida eu sou a dupla de pádel do Ronaldo? Uau! Então, é legal pra caramba. E o Ronaldo, como gestor, como dono, ele é um gestor que cobra, ele é calmo nas reuniões, ele é muito... Como tu pode nos contar um pouquinho da intimidade dessas questões de reuniões, de discussões? Como é o comportamento do Ronaldo? É bem legal. Assim, pelos meus 3 anos de bom senso, 3 anos e meio, eu convivi muito com jogador, né? Então, desde jogador mais que é o jogador que briga para ter um contrato, que, por exemplo, posso citar aqui que virou um grande amigo meu, Thiago Gasparino, que inclusive é o CEO que eu indiquei para me substituir lá na Inter. Ele era um cara que sentou lá com a Dilma na reunião que a gente fez com o presidente, uma das reuniões lá em Brasília, e ele falou, olha, meu filho tem 11 anos e já tem 9 colégios diferentes, porque ele brigava sempre por um contrato. Às vezes ele conseguia um contrato 3 meses em São Paulo, os outros 6 meses ele tinha que ir para Goiânia, ele ia. E a família ia junto e ele ia mudando o filho de escola. Então, assim, isso pegou, me dá até arrepio aqui. Então eu convivi com todos os nichos, assim, de jogador de futebol, né? E para mim o cara mais genial que eu conheço é o Paulo, só que o Paulo André, ele é uma genialidade mais criativa, é um cara impressionante como ele é inteligente, assim, sabe, como tem sacado, mas mais para criatividade. E o Ronaldo é uma pessoa, não sei, me parece que ele, por ter vivido muita coisa, ter sido muito grande, estar sempre perto de pessoas gigantescas, ele, não sei se ele estudou, se ele adquiriu esse conhecimento, mas me parece um cara completo, sabe? É um cara que fala alguma coisa, ele fala, ó, tá bom, então essa aqui eu entendi menos, eu vou guardar que eu vou estudar e vou levar para a gente discutir esse assunto depois. Então, assim, é um cara que é impressionante o que sabe, entende? Assim, ele chega a ser surpreendente dentro de uma reunião, a qualidade de informações e bons pontos que ele coloca. Você fala, nossa, estamos aqui numa reunião de alto nível mesmo, sabe? Assim, não é simplesmente aceitar, não é fazer o que vocês acham, ele contribui. Então, isso é bem surpreendente, né? Porque acho que eu tendo a pensar ao contrário. Quando você chega num nível tão alto, com todo o dinheiro que você já conseguiu, e você até perde algumas ambições, porque eu já tenho tudo que eu tentei ter, eu já tive. Mas, pô, você dá uma desligada, né? Você fala, bom, vou curtir a vida e tal. E ele não, ele quer aprender mais, quer ter a habilidade de sentar na mesa e discutir de igual para igual, e assim vai. Você falou aí algumas palavras, né, que me chamaram a atenção. Estudou, educação, aprender, né? E um dos, não sei se posso chamar de requisito ou não, mas uma das coisas que envolve uma gestão profissional, um clube-empresa, novas lideranças, definição de um caminho a seguir, né? O que nos remete a um planejamento estratégico, a gestão estratégica, essas coisas todas que tu dominas e sabe muito bem. Mas como são os processos no Valladolid da questão de educação corporativa, de inovação, de criação, né, desenvolvimento de novas lideranças? Como é que isso se dá dentro do clube? Porque essa questão de educação ela é muito forte nos times europeus. Eu conheci alguns clubes, inclusive da Espanha, e um que é tamanho talvez parecido até com o Valladolid, que é o Celta de Vigo. Isso é muito forte, essa questão da educação, da formação, do cuidado com as equipes jovens, né, com os jovens. Como é que isso é dentro do Valladolid? Perfeito a colocação, Luiz. A canteira, né, que é a base que eles chamam aqui, isso eu vejo como muito, muito moderno. Então, eles têm uma residência própria, uma residência espetacular,
que é obrigatório reforço da sua classe que você não tiver bem na escola. Boas notas de escola, obrigação, isso desde o 0 até a fase adulta, né? Ter a sua maioridade. Mas isso é muito bom. Dentro da residência, reforço, tem aula de inglês obrigatória, então eles cuidam muito bem, né? Alimentação bem feita, muito bom. Quando chega na parte de executivo, ou da qualificação de executivo pessoal, assim, aí eu acho muito cru ainda. Ninguém foi atrás de buscar por exemplo, o que o Barça tem, como a própria La Liga tem uma business school. A Argentina não foi atrás dessas parcerias, que eu acho que é essencial, sabe? E então é um dos meus pontos aqui a melhorar. Não é porque o Valladolid é perfeito, longe disso, não vou defender esse adjetivo ao clube. Então, sem dúvida, a parte de qualificação dos profissionais aqui dentro, todo mundo que tem um grau de qualificação alto é porque conquistou na parte privada, né, na parte particular de cada um. Então, eu fui para Londres tentar me especializar, o Gabriel, que é o gestor de negócio, o próprio Mate. Então, o pessoal vai atrás de conhecimento mais de um lado particular. Então, isso eu também concordo com você, que tem que ser, para longo prazo do clube, a única coisa que soluciona tudo. Não tem mais nada que a gente consiga falar de qualificação, de falar de aumento de conhecimento que vai deixar legado realmente para o clube. Então, são coisas... Não precisa inovar, sabe? Uma coisa que eu tenho para mim também, desde a Inter de Limeira, é que você fala, nossa, o que você fez de diferente lá que você conseguiu tudo que você conseguiu? Simplesmente fiz o básico. Não coloquei nenhum conceito diferente, não teve, assim, simplesmente coloquei coisas básicas, que é fazer um fluxo de caixa, fazer coisas mínimas que já se tornam diferentes, porque no nosso cenário hoje a gente está meio abandonado. Então aqui buscar curso de qualificação, você implementar um valor mínimo de consumo do seu funcionário para a educação, tá? São coisas minúsculas que já são feitas em quase todos os lugares, que nos daria enormes passos aí para frente em termos de evolução. É que hoje, né, hoje a gente vive numa época que se fala demais em inovação. Né? Aquele que não inovar, não fizer diferente do seu concorrente, fica para trás. Mas é uma coisa que eu também sempre digo, em qualquer lugar que eu tenha oportunidade de falar sobre isso. Inovação não é tu colocar os pés em cima da mesa e ficar pensando numa grande ideia. Inovação é um processo. Tu cria formas que a inovação surja. É processo. E processo não tem fim, né? É o dia a dia. E a questão da educação, né, já que a gente fala de questão profissional, de trazer boas práticas de gestão para dentro dos clubes, a educação é o básico. Tu não consegue gerir uma organização, seja ela qual for, se não tiver um planejamento estratégico, saber onde é que tu quer ir, como tu vai chegar. Né? E o mínimo disso, a base disso é justamente a questão de aprendizado e crescimento, né? Comprometimento de pessoas, para que tu faça o teu trabalho bem feito, tu conquiste os teus clientes, a fidelização dos teus clientes, que no caso do futebol pode ser os fãs, os torcedores, os sócios, enfim, o que for, né? Para que tu tenha resultado ali na frente. Isso é o básico da gestão profissional. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Né? Perfeito. Eu acho que pensando em longo prazo é o único jeito de se atingir. Assim, você só vai para frente quando você coloca a discussão, quando você coloca pontos de vista diferentes, você coloca sempre gente pensando igual, tudo formado do mesmo jeito. Você evolui, talvez mais rápido até, mas tem um ponto ali de inflexão muito claro, né? Que você meio que para de inovar, para de ter coisa diferente, para de estar exposto a coisas diferentes, né? Então, eu sou totalmente de acordo e é certeza um projeto que eu vou liderar aqui dentro. Henrico, eu estava com essa pergunta engatilhada e vou aproveitar até a carona do Luiz, porque eu ia te perguntar em que momento você sentiu necessidade de fazer esse curso de gestão esportiva em Londres? Porque a gente vê os clubes brasileiros operando com amadorismo bárbaro e me parece que tem uma resistência muito grande em profissionalizar, em entender que a gente precisa realmente estudar, que os dirigentes precisam ter atenção para isso. E, de repente, você teve essa iniciativa, buscou essa qualificação. Por que você fez isso? Em que momento você sentiu essa necessidade? E por que essa resistência tão grande dos clubes acreditarem em profissionalização de fato? É uma boa pergunta mesmo, assim, porque a resistência me parece que
é uma resistência que você também encontra em qualquer outra indústria. Você vai num banco e você é um gestor e você vê uma pessoa que está abaixo de você muito capaz, a sua primeira reação é me substituir, né? Mas não, acho que as pessoas ficam com medo que tome a posição e você acaba pondo essa pessoa que é capaz na sombra. Então, acho que passa a mesma coisa no futebol. O amadorismo é porque a pessoa deve ter conhecimento próprio, deve conhecê-la para dizer, ó, eu sou inferior ou tenho menos conhecimento que essa outra. Se ela aparecer, eu vou sair. Então, eu vou deixar ela no escuro. Então, me parece que caminhamos por esse lado, assim, a pessoa não tem uma autoconsciência, porque aí essa diferença do clube empresa para mim, a pessoa quer os melhores para trabalhar do seu lado, que o Ronaldo fala, eu quero os melhores para estar do meu lado, não quero meu amigo, porque as pessoas têm que fazer o negócio crescer, né, se eu fosse fazer um negócio só de amigo, pode ser que a gente ia quebrar todo mundo junto. Então, acho que é mais ou menos por aí. A minha vontade de fazer essa minha qualificação veio também, vou te falar que foi aproveitar o momento, e também eu acho que tem isso de pessoas que evoluem, assim, os gestores têm que aproveitar oportunidades, e minha esposa passou na LBS, ela ia fazer o MBA dela em Londres, e eu falei, olha, talvez seja uma boa oportunidade para mim também, eu estou aqui no Espírito Santo, mas eu tenho contrato, mas talvez se eu der um passo atrás aqui, buscar qualificação e ficar um ano estudando, eu acho que eu consigo dar um passo atrás, famoso um passo atrás para dar dois para frente. Então, quando ela passou, eu falei, olha, eu posso juntar o útil ao agradável, ainda vou com a minha esposa, não fico longe 2 anos, e comecei a procurar quais cursos teriam mais o meu perfil. Tem um MBA muito famoso aqui em Liverpool, chama Football Industries, que é um MBA muito bom, só que eu não queria MBA, porque MBA, que nem fala, é Master in Business Administration, então é um pouquinho mais focado para networking, para relacionamento, e eu não tinha ainda a minha ambição de vir para cá, como não sei se eu ainda tenho, de continuar na Europa, assim. Então eu queria algo que fosse acadêmico, algo que me desse teoria, que eu pudesse ler, que eu pudesse ir na biblioteca, pegar a teoria de como foi feito, por que foi feito, e tentar mudar um pouco, ajustar e implementar no Brasil. Então eu fui atrás de um mestrado acadêmico, que aí acabei fazendo um MSc, né, que é Science, que é voltado para academia, e em Birkbeck. Então fiquei 1 ano lá e foi um espetáculo, porque é justamente o que eu queria, ele me fornece teoria. Então, não é um mestrado fácil? Não é, porque, quer dizer, pode se tornar fácil, se você não se importar muito, é mais ou menos igual às faculdades no Brasil, se você consegue passar, consegue. Mas vai depender quanto conteúdo você vai querer levar com você. Se você estudar, se dedicar, você vai sair lá muito grande, né? Assim, vai com bastante coisa, vai sair com fome. O que aconteceu comigo? Deu certinho no currículo, ficou bonito, parece que foi tudo planejado. E não foi nada planejado. Tem um pouco disso também. Como no futebol. Como no futebol. Henrico, uma curiosidade, tu citasse aí ao longo da nossa entrevista talvez quatro nomes de brasileiros aí no Valladolid. Como é a relação com os espanhóis? Há uma rixa? Está tudo bem na questão de administração? Como é o dia a dia Brasil-Espanha dentro do clube? Essa é uma pergunta muito legal. No Valladolid tem que estar bem, porque o dono é brasileiro, se não estiver legal, vai embora em espanhol, pô. Eu cheguei aqui, e meu espanhol não estava bom, assim, estava enferrujado, né? Sabia falar, sabia me comunicar, mas é diferente você ser gestor em outra língua, né? Assim, porque quando eu sou gestor no Brasil, você tem que ter cuidado com a palavra que você usa, assim, você sabe a intensidade de uma palavra que você está colocando, né? Então, quando você muda de cultura, às vezes você quer se expressar de uma forma, você acaba colocando a palavra errada e se expressa da forma errada. Então, tem que ter esse cuidado. Isso foi uma coisa que no começo a gente tomou uma cacetada aqui. Mas a relação com os espanhóis, assim, é muito boa. Todos que já estavam aqui, acho que gostam muito da gente, sabe? Porque veio todo mundo com o objetivo de fazer crescer. Então, tá todo mundo meio se agarrando para ver dias maiores lá para frente, né? Que se o Valladolid chega numa Europa League, tá todo mundo sabe que a vida melhora para todos, né? Só que eu vejo um pouco de competitividade, assim, um pouco de concorrência entre os espanhóis que foram contratados agora também, sabe? Então, porque eles falam, bom, vou ter que competir com o cara, pro cara ver que eu sou bom, então fica meio um puxando pro lado, falar que foi eu que fiz, sabe assim? Então,
Então, esse é o lado de um pouquinho de... Mas acho que não tem nada, sabe, de querer puxar tapete, nada, mas é um pouco daquela concorrência. E óbvio que eles brincam com a gente, que a gente, essa Sul-América aí é mais ou menos, tá. Tem essas cutucadas, assim, que você tem que ouvir uma hora ou outra no almoço, mas isso... A gente brinca também, fala, se fosse bom já estava longe, não precisava receber brasileiro, e assim vai. A gente vai provocando, outro provoca, um puxa, e assim vai. O relacionamento assim, a brincadeirinha saudável. Eles nos chamam de sudas, né? De sud-americanos, é isso? Sud-América, é suda. Henrique, deixa eu voltar num ponto aí que tu tocasse duas vezes. Não, você falou no bom senso, eu acho que foi um capítulo super importante na tua vida, tu citou aí várias vezes, inclusive o Paulo André, né? Para quem não sabe, o bom senso foi um movimento que lutou por melhorias do futebol brasileiro através de reivindicação que vinham de atletas. Eu aqui em Brasília, inclusive, tive a oportunidade de participar de uma comissão, não lembro se na Câmara, no Senado, de algumas reuniões que estava o pessoal do Bom Senso. Mas foi um movimento que durou pouco tempo, acho que de 2013 acabou em 2017, e ali diziam, olha, acabou, já que o podcast é um programa mais leve, assim, acho que acabou enchendo o saco mesmo de alguns, né, porque os jogadores mais veteranos, eles acho que acabaram se afastando, deixando de lado isso, e os mais jovens, ao contrário, tinham medo de encarar e de pedir coisas e de enfrentar coisas. E o Paulo André mesmo, ele tem uma frase que eu acho muito forte, a frase, apesar de concordar com ele também, né? Que ele fala que o país agride quem pensa e se posiciona, né? Em outras palavras, né, ele está falando do país como um todo, e é verdade isso, mas eu acho assim, tinha muito da questão de... Um dos legados que o Bom Senso conseguiu deixar foi a questão do Profut, isso foi um negócio muito bacana. Mas tinha ali outras mudanças que queriam, a questão de qualidade de vida dos atletas, calendário do futebol brasileiro. Isso acabou não indo para frente porque enfrentar a CBF era terrível, né? O próprio Bom Senso, acho que chegou a dizer, olha, que jogar contra a CBF é muito difícil. Quem tem essa pretensão acaba perdendo o jogo. Então, acaba sendo ruim. E isso lá em 2013, 14, 15, 16, 17. Nós estamos em 21 e a CBF está aí. E, na minha opinião, né, por isso que lá no começo do programa eu te disse, olha, só ser clube-empresa não melhora o futebol brasileiro. O que melhora o futebol brasileiro é um monte de coisa. Os clubes melhoram se eles forem clube-empresa, mas o futebol melhora enquanto estiver no comando da CBF. Claro, a gente falou da importância de ter uma liga, mas na hora de criar uma liga também tem uma força contrária que vem desse modelo, desse sistema todo que está montado, que acaba até... já não se fala mais tanto na liga. Eu acho que esse troço até já morreu, né? E a CBF está aí, firme, forte, é dirigente que está preso, é outro que não pode, que está licenciado, é outro que não sei o quê. Enfim, cara, se não mudar a questão da CBF, se não enfrentar isso de frente, se não mudar o calendário do futebol brasileiro, se o futebol brasileiro não puder treinar decentemente, se os jogadores não tiverem um calendário adequado, não adianta ser clube-empresa. Se esses clubes-empresas não se reunirem, não se juntarem e brigarem contra este sistema do futebol brasileiro, que é ruim. Tu pode ter 40 clubes nas séries A e B, profissionais, né, profissionalizados, que se continuar tendo 80 e não sei quantos jogos por ano, se não pararem os campeonatos quando tiver jogos de seleção, se não profissionalizarem a arbitragem, né? Se o VAR for para servir para ajudar o árbitro e não para ajudar ele a fazer mais errado do que ele já faz, se essas coisas não mudarem no futebol brasileiro, não adianta a tal da profissionalização. Acho que eu vou estar concordando com você agora em tudo, estou até indo mais contra o meu argumento lá no começo também. Que é mais o ambiente todo que tem que melhorar. O Bom Senso, ele durou 3 anos e meio comigo à frente, depois, quando eu saí, acho que durou também pouco tempo, o pessoal que queria continuar, que nem o Praça, que nem o Washington, eles até foram buscar foi para um sindicato, né, se eu não me engano, eles tentaram fundar um outro sindicato, que é um sindicato da cidade de São Paulo, para tentar deixar o movimento vivo, apesar do movimento não ter nada a ver com o sindicato, né, era um movimento próprio, uma organização própria, para bolar projetos para a melhoria do futebol brasileiro mesmo. Vou te falar, Luiz, assim, durou pouco,
Durou 3 anos e meio por quê? Você foi muito feliz, encheu o saco, porque se ficou muito específico, sabe? A gente começou a entrar em discussão de mudança de lei, a gente teve que tirar emendas jabuti, que se chama aí na Câmara, né, que o cara põe, ninguém sabe de onde veio e nada, mas põe para passar. Então tinha boi de piranha também, que você põe para o cara ficar, não, já, então eu tiro esse aqui, é um artigo que não queria, enfim, começa a entrar em discussão que você fala, bom, tá fugindo do foco, então o pessoal também já vai perdendo atenção, os jogadores gigantes têm um horário muito complicado, então ficava difícil eles irem lá brigar e discutir, sentar para estudar com a gente. Então, caminhou por esse lado. A gente fez o Profut, foi o primeiro texto era do Otávio Leite, se não me engano, junto conosco. O texto que começou o Profut era de nós dois não, desculpa, as duas associações, né, e estudando juntos e fazendo texto junto. Tinha, e tem ainda no Profut, uma mudança no estatuto da CBF, que é a composição da Assembleia, que não era só mais de clubes da Série A e de federação, mas era os clubes de Série A, B e federação. E para mim era a grande sacada, porque clubes seriam maioria, e a CBF mudou também. Tanto que é daí que vem toda a discussão hoje, né, de botar peso. Então, nos tinham garantido lá no Profut que não poderia fazer, porque uma pessoa dentro dessa Assembleia não pode ter poder maior que outra. Então, aí ficaria clubes maiores. Eles conseguiram fazer de uma forma que as federações ainda tinham mais votos que os clubes, né? Então, enfim, foi a manipulação, até que essa discussão vem até hoje. É disso aí que vem essa de tirar e não valeu a Assembleia, botou o Reinaldo com o Landim para gerir. É desse momento que vem, desse artigo que vem essa briga toda. Então, não sei nem o que explicar aqui para vocês, o que falar, porque é uma frustração minha, assim, sabe, de ter terminado, porque eu acho que era um movimento espetacular, assim, as vontades eram gigantescas de fazer o negócio melhorar, né, sabe, então, eu acho que a gente vai enxergar que o bom senso, na verdade, não estava lá para, que nem disse o Andrés um dia, que era para todo mundo se recolocar no mercado, que já era jogador em fim de carreira, mas vai ver que as coisas eram para melhorar de fato, assim, hoje, a própria TV, aqui na Espanha, briga para que tenha menos jogos, porque ela sabe que se ela tiver muitos jogos, o valor do produto dela cai. Então, quando quer colocar um jogo a mais no meio, ela intervém. E era completamente ao contrário do nosso, né? A gente querer reduzir o número de jogos para melhorar a qualidade do produto, para o produto ser mais selecionado, a própria televisão ia contra. Então, porque não se enxergava que era para chegar onde a gente chega hoje, né? Para um clube aqui na La Liga ganhar o que ganha de dinheiro com televisão, porque o produto deles é extremamente selecionado. Você não faz isso passando 86 jogos ao ano do mesmo time, né? Enfim, então essas eram nossas discussões e de novo, não era nada criativo, vamos reinventar a roda, não era nada disso. Era pegar modelos que deram certo fora, ajustá-los e implementar no nosso Brasil. E foi pouco para frente. O que foi para frente foi no Profut, que era um pouquinho do fair play financeiro da Europa. E o resto, infelizmente, não passou. Eu concordo. Tu disse que o Paulo André é um dos caras mais geniais que você conhece. E a frase dele é pesada, mas é verdadeira, né? O país agride quem pensa e se posiciona, porque é duro brigar com esses negócios. É só enchendo o saco mesmo. Não é fácil esse troço. É muito duro, tem que ter recurso, também, que é uma coisa que o bom senso não tinha. Então, você tem que estar disposto a fazer. Eu e o outro diretor executivo, né? Eu cuidava mais da parte de clube jogador e dos projetos, e tinha outro diretor executivo que era mais de Brasília, chamava Ricardo Martins. A gente tinha que ir 3 vezes para Brasília por semana, porque tinha que discutir o projeto, tinha que sentar, tinha que fazer cara a cara, tinha que fazer um pouco de advocacy também, sabe assim. Então nos custava e estava indo para um caminho que nem a gente queria muito. A gente queria sentar, simplesmente discutir com a CBF. E algumas coisas que, se eu não me engano, o Caboclo ele conseguiu fazer, né? Ele criou não sei como é que chama, assim, uma assembleia de notáveis, não sei como é que era, que tem até o Gilberto Silva participando, tem jogador, tem, assim, coisas que estavam no bom senso. Aumentou Série D, aumentou Série C,
mudou o calendário, fez algumas das nossas coisas falando que era dele, que o pai era ele, mas tudo bem, isso não tem nenhum problema. O bom senso está totalmente de acordo. Mas a gente tem que tentar migrar para onde está a evolução no futebol, né? Então, essa que é a parte um pouco mais frustrante. Então, se tivesse um bom senso 2.0 aqui, acho que seria interessante. Henrico, mas assim, só para fechar também, é que de toda essa confusão, o que ficou no calendário do futebol brasileiro, né? O Campeonato Paulista foi renovado por 4 anos, ou seja, o futebol brasileiro, por no mínimo 4 anos, vai continuar tendo os estaduais, ou seja, o calendário do futebol brasileiro, por no mínimo 4 anos, não vai mudar. Infelizmente, como diz o Luiz, seguiremos atrás com qualidade muito baixa para os jogadores desenvolverem a qualidade e o talento que eles têm. Vai parecer até um pouco hipócrita da minha parte por ter sido CEO da Inter, e é um clube que só tinha o Campeonato Paulista para jogar. Claro. E o Campeonato Paulista, assim, nos dá 6 milhões de reais ano, que é uma receita gigantesca. Só que eu realmente acho que você vai passar por 2, 3 anos ruins para lá na frente conseguir conquistar mais coisas. Vamos jogar um Campeonato Paulista menor, com menos datas, talvez não contra os grandes, tal, seja menos atraente, tem menos dinheiro de TV, mas eu quero uma Série E, uma garantia de calendário o ano todo. Putz, eu acho que aí eu consigo, sabe, vou indo, porque o objetivo de todos é ter uma Série B, como é aqui na Espanha. Ninguém quer, o Deportivo La Coruña está na 3ª divisão. Caiu para a 3ª divisão, que é um clube que eu adoro. Está na 3ª divisão. Ele está tentando voltar para quê? Para a 1ª divisão. Então, assim, ele não tem campeonato estadual para sustentar no primeiro semestre. Ele tem que refazer o planejamento para subir, para voltar para a 2ª ou 1ª. É aí que a magia acontece mesmo. Esse que é o futebol grande. E tem que ser igual para todo. Tem que ser para Inter de Limeira, tem que ser para Ferroviária, tem que ser o Novo Horizontino. Ver se o Novo Horizontino vai dar o mesmo privilégio que ele dá ao Campeonato Paulista agora do que da Série B. Sabe? Então, enfim, eu ainda... O pessoal, acho que talvez Limeira estiver me ouvindo aqui, vai detestar, mas eu acredito que é o futuro, entendeu? Não dá pra gente ficar batendo. Pô, o Paulistão é charmoso. A Federação Paulista talvez seja uma das federações mais avançadas, concordo. O Reinaldo é muito bom. Mas eu acho que tem que remodelar, ainda acho que tem, para poder abrir espaço para que todo mundo dispute de uma forma mais ou menos igualitária. Gente, estamos quase gravando um outro programa. Tá sensacional isso aqui. Não, muito legal, mas é que o Zé Pedro daqui a pouco vai nos dar um carrinho aqui, que nem o do Gamarra, sabe? Que levanta todo mundo. Então eu vou ter que encerrar, Henrique. Vou te agradecer aí esse bate-papo super bacana. E fica essa porta aberta aqui quando você quiser, viu? Com vocês também, porta aberta comigo, vontade para mais convites. Eu adorei, passou muito rápido. E, bom, brigadão pelas perguntas e espero ter contribuído. Quando quiserem, fica o convite de novo. Se quiserem vir até Valladolid aqui passar frio, estão convidados. Eu vou no verão. Eu vou no verão. Olha aqui, Henrico, a Go Manage tem sede em Brasília. Hoje eu estou aqui porque eu sou de Porto Alegre. Eu vim gravar aqui, hoje especialmente, porque eu tenho alguns vídeos para gravar com o nosso CEO aí, o Luiz Henrique. Mas tem sede também em Portugal. De repente a gente faz um programa especial, aí vão todos para Portugal, a gente fica aí pertinho, hein, Henrico? Eu não fui a Valladolid, mas mas Lisboa, Madrid, já fiz algumas vezes, porque eu não sou bobo, né, cara? Olha aí. Excelente, tá aí o convite, quando quiser. Muito legal. Tá combinado, gente. Esse foi o nosso GoCast, podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Hoje especial, porque eu tô aqui na sede da Go Manage, tô muito feliz de matar a saudade do nosso CEO, Luiz Henrique Nunes. Um beijo para vocês e até a próxima. A gente se vê.